Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Gustavo e nesse vídeo eu quero falar mais um pouquinho sobre a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II e dessa vez eu vou abordar sobre os serviços que o cadete bombeiro militar tira. Então, em um outro vídeo, eu falei um pouquinho sobre a rotina de cadete, para vocês terem mais ou menos uma noção de como que funciona, como que é o dia a dia de um cadete bombeiro militar. Agora eu quero abordar um pouco sobre os serviços. Os serviços lá na Academia de Bombeiro Militar, eles são bem simples de certa forma, só que eles têm uma certa diferença das academias de oficiais, que é o seguinte. O primeiro ponto é que lá a gente tem os serviços internos e serviços externos, E como que funciona isso, Quando você entra já na corporação lá, vai entrar logicamente, vai fazer adaptação, vai ser candidato, depois como cadete você vai começar a tirar os serviços internos. Depois que você concluir o primeiro semestre, você vai, logicamente, para o segundo semestre, vai continuar sendo o primeiro ano, mas você vai continuar tirando os serviços externos. Aí cada ano você vai ter um serviço específico, E eu vou começar falando agora pelo primeiro ano. Então, rapaziada, no primeiro ano você vai tirar aqueles serviços básicos mesmo, que é o quê? Plantão e sentinela. O que cada um faz, se você está aí na dúvida, O plantão, ele é o plantão de alojamento. Então, qual que é a sua função? Você vai ali, teoricamente, ficar no hall e você é responsável pelo segundo pavimento, Na Academia de Bombeiro Militar, pelo menos na data que eu gravo, que a gente ainda está em Guadalupe, A gente tem basicamente ali o térreo, aí você vai subir uma rampinha ali, Você vai ter o corredor de sala de aula, tudo mais, corredor administrativo, que seria ali o primeiro pavimento, e tem o segundo pavimento, que são os alojamentos e o cassino, dos cadetes, certo? E você é responsável pelo cassino e alojamento, então você é responsável pela organização, você é responsável pelo uso dos aparelhos de ar-condicionado, pela limpeza e tudo mais. Então, basicamente, você vai fazer lá, você vai ficar ali a pronto emprego, se algum cadete, por exemplo, passar mal de noite, de madrugada, você tem que estar lá para poder atender ele e tudo mais. Você tem que zelar pela limpeza, zelar, por exemplo, os relógios estarem funcionando ali da maneira correta, Tá com o horário certinho para ninguém se atrasar, E tudo mais. Então você vai fazer isso, vai fazer a limpeza, vai tirar lixo, vai lavar o banheiro e tal, não sei o que, falando aqui bem a real para vocês mesmo. Vai zelar pela limpeza e vai também preservar ali tudo nos padrões que têm sido estabelecidos. Por exemplo, depois de 10 horas, quem viu o vídeo da rotina sabe que é o quê? O silêncio. Então não pode ter nenhum barulho, todo mundo dormindo, luzes apagadas, e é você que vai fiscalizar isso, você que vai lá apagar a luz, se estiver acesa, vai comunicar, vai ver se está todo mundo dentro do alojamento, para estar ninguém fora do alojamento nesse horário, e tudo mais. Então a função do plantão é basicamente essa, Por outro lado, o sentinela, ele já fica no primeiro pavimento, então ele fica no andar de baixo, e ele é responsável justamente por fazer o controle da entrada na academia. Então você basicamente vai se posicionar ali de frente para a rampa, E você vai ter lá a sua prancheta, seu rádio também, logicamente, e você vai fazer o quê? Você vai fazer a anotação de todo mundo que entra e que sai. Então, os cadetes que, estão saindo para ir pro Cefis, que é lá a academia, musculação, estão indo nadar, estão indo lá na guarda buscar alguma coisa, porque pediram lanche, ou pediram para algum parente trazer alguma coisa, ou os oficiais que entram e que saem, os praças que entram e que saem na academia, você vai fazer o controle de todo mundo lá, beleza? Então a função do sentinela é basicamente isso, fazer o controle de quem entra e quem sai, na academia, beleza? Isso é a função do primeiro ano. Depois, quando você vai para o segundo ano, você vai ter outras duas funções, Que são basicamente quais? Você vai ter a função de rondante, que também é por quarto de hora, e você vai ter a função de auxiliar. O rondante ele é o último que é por quarto de hora, assim como um plantão e sentinela. Ou seja, você vai ficar ali o dia todo quando você estiver de serviço? Não, o serviço é 24 horas, porém você tem um horário que você vai começar a assumir e você vai ter quartos de horas, que geralmente, hoje em dia, na Academia de Bombeiro Militar, devido ao expediente terminar às 5 horas, e as instruções, as aulas, elas são mais importantes, ou seja, elas preterem o serviço. O que acontece? A partir das 5 horas começam os quartos de hora, certo? E o padrão geralmente é o quê? É você pegar ali 1h15, quartos de hora de 1h15 até dar 10 horas da noite, e a partir das 10 horas da noite você pegar quartos de horas de 2 horas, até dar às 6 da manhã, que é quando teoricamente acaba o serviço, você vai para a formatura matinal e começa assim um novo dia, beleza? E passa o serviço também, Então o plantão e sentinela funciona por quarto de hora, então você vai tirar ali basicamente 2 quartos de hora ali, com exceção do plantão, que ali só assume a partir das 10, então o plantão você fica ali à disposição o tempo todo, se tiver que fazer alguma missão e tudo mais, mas seu quarto de hora é a partir das 10 horas, beleza? O rondante, como eu falei, é um cadete do segundo ano, e o objetivo dele é fazer as rondas, então ele além de fazer as rondas, vai ver se todo mundo assumiu o serviço no padrão, se não tem ninguém passando mal, com alguma necessidade ali no serviço, ele vai fazer as rondas pelas instalações da academia também, vendo se não tem nada estranho, se tem nenhuma alteração e tudo mais. Então, basicamente, a função do rondante é, como o próprio nome diz, rondar, beleza? E também é por quarto de hora. Você vai assumir a partir das 10 horas, assim como o plantão, e vai até as 6. Aí cada rondante vai ter o seu quarto de hora e vai fazer essa ronda aí para ver se está todo mundo no padrão, beleza? Não tem muito segredo desse serviço, não. E você também vai ter no segundo ano o auxiliar do cadete de dia. A partir do auxiliar, você vai ter serviços que não são de quarto de hora, mas sim são funções ali do dia, beleza? Então, no caso, o auxiliar, ele é responsável por duas coisas basicamente. Ele vai ficar no rancho, fazendo o controle dos arranchados, porque lá não é todo mundo que sai comendo no rancho. Você tem que primeiro dar o seu nome,
e indicar qual refeição você quer fazer. Então o auxiliar, no dia que ele está de serviço, ele vai ficar no rancho durante o café, durante o horário do almoço, durante o horário do lanche, durante o horário da janta e durante o horário da ceia, para fazer esse controle de quem está ranchado e pode avançar para o rancho ou não, entendeu? Ele vai fazer esse controle, né? Mas ele não tira quarto de hora. E, além disso, ele tem que fazer o livro do auxiliar, ou seja, ele vai fazer uma verificação nas salas de aula, nos alojamentos, para ver se tem alguma alteração, por exemplo, alguma lâmpada queimada, alguma parede de ar-condicionado que não está funcionando, alguma alteração que qualquer que seja, ele vai ter um livro chamado livro do auxiliar e ele vai lançar essas alterações nesse livro, beleza? Então essa é a função do segundo ano. No terceiro ano, a única função que tem é de cadete de dia ao corpo de cadetes, tá? Então, como eu falei, até eu tô falando na gíria que a gente usa na academia, que é auxiliar do cadete de dia ao corpo de cadetes, né? Então, o auxiliar do cadete do corpo de cadetes, como o próprio nome diz, ele auxilia o cadete de corpo de cadetes. Mas na prática o que ele faz é isso. Fica fazendo controle de arranchamento e anota as alterações. O cadete de corpo de cadetes, resumindo aqui, ele é a ponte entre o corpo de cadetes, tá, e o oficial de dia, que é um oficial que vai estar de serviço lá, certo, da academia, e o cadete de dia ele faz a ponte. Então ele é responsável ali, né, por toda a alteração do corpo de cadetes. Então ele tem que ter ciência, né, de onde cada cadete está, o que cada cadete vai fazer naquele dia, as alterações, né, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, as determinações que o oficial vai passar. Então ele que vai repassar para o corpo de cadetes as determinações do dia, né, tudo mais, entre outras coisas. Então, geralmente, quando você precisa de alguma coisa administrativa, que depende de um oficial, você procura o cadete de dia, né? Porque geralmente ele vai ter uma pasta ali com diversos documentos que você pode vir a precisar no dia, como uma guia de posto médico, uma guia de liberação, né, ou outras coisas, e que ele que vai fazer, né, essa ponte aí, que vai fazer essa ligação, beleza? Então, esses são os serviços externos, tá? Quanto aos dias que você tira serviço, bom, o serviço sentinela, ele é de segunda a quinta, então, sexta, sábado e domingo, que é o final de semana, não tem sentinela. Agora o plantão, ele é todo dia, então todo dia vai ter plantão, beleza? Todo dia. E nos finais de semana, que é sexta, sábado e domingo, o quarto de hora do plantão é no sentinela. Então apesar de você ser o plantão, ou seja, você vai fazer faxina lá e tudo mais, o seu quarto de hora é no sentinela, então você assume a função, beleza? Sentinela. Rondante, assim como o sentinela é de segunda a quinta, auxiliar do cadete de dia ao corpo de cadete. E o cadete de dia ao corpo de cadete, ele também é todos os dias. Então, de domingo a domingo, você vai ter aí essas funções rodando, beleza, rapaziada? Então, basicamente, esses são os serviços internos. Além disso, você tem algumas funções que são rotineiras, como, por exemplo, chefe de turma e o cadete de dia à companhia, beleza? O que acontece? O chefe de turma, ele vai ser um militar da turma, ou seja, daquele pelotão, né? Eu já expliquei no outro vídeo, né? Que as turmas são divididas por companhia, e a companhia é dividida em 2 pelotões. Então, cada pelotão vai ter um chefe de turma. Então, o chefe de turma, durante aquela semana, ele vai ser o responsável pelo pelotão, ele vai ser o mais antigo. Então é ele que vai fazer o controle de faltas, né, o controle de alterações do pelotão, ele que vai apresentar o pelotão para as instruções, ele que vai ver quais são as demandas ali de material que o instrutor vai precisar, né, ele que vai fazer a apresentação ali para outros oficiais, né, vai ser o mais antigo do pelotão, ele que está conduzindo ali, né, durante aquela semana, beleza? Ele vai ser o mais antigo do pelotão e vai ser o responsável, certo? E é um serviço semanal. Não tira quarto de hora, logicamente, porque você é responsável o tempo todo. Então se tiver algum acionamento, se tiver alguma instrução externa, né, à academia, você que vai ser o mais antigo, você que vai estar ali comandando e gerenciando, né, o pelotão de maneira geral, beleza? E você tem o cadete de dia à companhia, que vai ser um militar, né, que durante aquele dia ele é o mais antigo da companhia, beleza? Então é uma função que roda também, não tem quarto de hora também, beleza? E a sua única função é ser o mais antigo da companhia. Então a atividade que envolve a companhia toda, você que é mais antigo, você que vai coordenar, você que vai ali gerenciar, beleza? E você também que vai fazer o controle de alterações. Então geralmente o que acontece lá, né, o rotineiro, é o chefe de turma sempre passar as alterações para o cadete de dia, e o cadete de dia, a companhia, né, logicamente, vai passar as alterações para o cadete de dia ao corpo de cadete, beleza? É assim que funciona lá, basicamente, a hierarquia, né, das coisas, tá? Beleza, esses são os serviços internos, tá, que você tira na academia. Mas como eu falei, no segundo semestre, né, quando você termina ali o primeiro semestre, você começa a tirar o serviço externo, que são serviços em outros quartéis, né, e ocorrem aos sábados. Então você geralmente vai tirar ali em média uns 2 serviços por mês, tá, que ocorrem nos sábados, como eu falei. E você vai tirar em diversos quartéis da corporação, né? Hoje em dia, pode ser qualquer quartel mesmo. Então, cada mês vão ser selecionados alguns quartéis, certo? E daí você vai ter uma escala de serviço. Então você pode tirar ali, por exemplo, no quartel de Copacabana, no quartel de Petrópolis, no quartel de Volta Redonda, de Caxias, em quartéis especializados, né? Algumas vezes tem o quartel do GBS, tem o GOP, né? Tem o GESFAMA, né? O GBS é o Grupamento de Busca e Salvamento, o GOP é o Grupamento de Operações de Produtos Perigosos, o GESFAMA é o Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, certo? Então você vai ter esses quartéis aí. Qual que é o seu serviço, né? Basicamente, no primeiro ano, você vai ter 2 cadetes tirando serviço, né? E um vai ser o chefe de linha e o outro vai ser ajudante de linha, beleza? Então, basicamente, o seu serviço, você vai lá pro quartel, tirar o serviço externo mesmo, então, você vai estar lá, né, pronto emprego, se tiver alguma ocorrência, você vai pra ocorrência, então realmente é um serviço ali, missão real,
entendeu? Mas a sua função basicamente é correr no ABT, que é uma viatura específica o quê? De combate a incêndio, certo? Então a maioria dos eventos que você vai realmente estar atuando é de combate a incêndio, beleza? No segundo ano, já muda um pouco o cenário. No caso, você vai ter basicamente 3 cadetes tirando serviço, que são 3 funções. Que você vai ter ali o chefe do ABT, você vai ter aí o ASE e o ABS. O chefe do ABT, ele é o cadete do segundo ano que vai acompanhar os 2 primeiros anos, e ele vai ser o chefe ali da guarnição. Então é ele que vai tipo, dar as ordens ali, vai, como posso dizer, ele vai botar ali qual vai ser a tática de combate a incêndio, enquanto os cadetes do primeiro ano, que são chefe e ajudante de linha, eles vão empregar as técnicas de combate a incêndio, entendeu? Já o ASE, o ABS é o quê? O ABS é o Auto Busca e Salvamento, é uma viatura do Corpo de Bombeiros. Então no ABS você vai ser um militar que vai correr nessa viatura, que basicamente trabalha com o quê? Com salvamento e busca. Então se você tiver que fazer, né, uma busca ali, de repente, até mesmo dentro de um incêndio, ou tiver que realizar ali um salvamento, né, ali, abordar uma vítima que tem transtorno comportamental, ou salvar ali, por exemplo, um animal que caiu num poço, algo do tipo, você vai estar correndo nessa viatura, beleza? E tem o ASE, né, que é basicamente a ambulância, né, para elucidar para vocês. Então você vai correndo na ambulância. Então qualquer acidente que tem de colisão, né, acidente de moto, tudo mais, que alguém vai precisar de um socorro, de primeiro socorro, vai precisar de um atendimento pré-hospitalar, você vai estar lá para poder fazer esse atendimento, poder ajudar nesse sentido, beleza? E o terceiro ano, ele tira o serviço de acompanhante do comandante de operações. Por quê? Né, como eu já falei em outras ocasiões, no Corpo de Bombeiros, o oficial de dia, ele é o comandante de socorro. Então, quando você se torna oficial, você tira serviço de comandante de socorro. Né? Então, você é o mais antigo ali do quartel que vai estar comandando o socorro, né? Que vai estar comandando aí as ocorrências que ocorrem durante aquele dia no quartel. E no terceiro ano, como você já está prestes a se formar, prestes a se tornar oficial, o seu serviço é de acompanhante. Então, você vai estar ali acompanhando o oficial de dia, né? No caso, o comandante de socorro, certo? Para poder ver como é que funciona, como é que é a documentação que tem que ser feita ali, tem que ser elaborada nas ocorrências, como que coordena ali uma ocorrência e tudo mais. Até porque quando você tem um socorro, principalmente se a gente for olhar no incêndio, é basicamente o quê? Você vai ter ali o comandante de socorro, fazendo a estratégia do combate a incêndio, você vai ter o chefe da guarnição fazendo a tática, né, elaborando qual vai ser a tática de combate, e você tem ali o soldado, o cabo, né, que são os chefes de linha, ajudantes de linha, ali empregando as técnicas de combate a incêndio. Basicamente é isso, beleza? E como falei, os serviços externos ocorrem aos sábados em quartéis diversos. Então cada mês vai ter uma seleção de quartéis, e aí o escalante de cada turma vai poder, né, fazer ali essa distribuição, né, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, beleza? Então esses são os serviços que se tiram lá na Academia de Bombeiro Militar. E quantos serviços eu vou tirar por mês e tudo mais, cara, isso é muito variável, né, porque isso vai depender de quantas pessoas tem na sua turma. Então tem turmas lá que tem menos cadetes, tem turmas que tem mais, né, mas, por exemplo, turmas que tem uma quantidade, digamos assim, razoável de cadetes, você vai tirar uns 4 serviços no mês, mais ou menos, dos internos, né, lógico, e externo, como falei, você tira geralmente um ou dois ali por mês, beleza? Agora tem turmas que acabam tirando um pouco mais, tem turmas que tiram menos. Porque você pega, por exemplo, no terceiro ano, você só tira o cadete de corpo de cadetes, né, que é uma função que só requer um militar. Então, se a tua turma tem 50 militares e o mês tem 30 dias, você vai ver que tem mês que você não vai nem tirar serviço de cadete de corpo de cadetes. Agora, quando você pega, por exemplo, plantão, você precisa de 4 plantões. Né? O sentinela também precisa de 4 sentinelas. Então, no dia normal, você vai ter 8 cadetes do primeiro ano tirando serviço. Então, logicamente, vai rodar mais rápido, você vai tirar mais serviço, beleza? Então, basicamente, essa dinâmica de serviço lá na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário. E tamo junto, rapaziada.